Boa noite a todos. Nessa nossa aula de segurança na indústria, nós vamos falar de sistemas de movimentação e transporte de materiais. É sabido que a indústria a gente tem vários tipos de transporte de carga. Então é necessário que se tenha a devida segurança nesse tipo de procedimento. Desde maquinários bem sofisticados, como a gente tem, vamos assim, esteiras, que tem sensores, até mesmo aquelas que são, vamos assim, conjugadas com outros sistemas, como eu tenho uma esteira que me leva a uma prensa, eu tenho uma esteira que me leva a um local que vai fazer o corte, esse alinhamento de algum tipo de material para a indústria. Então há materiais como simples carrinhos, como um carro de mão, por exemplo, tá? Então a gente tem desde esse equipamento mais complexo até equipamentos mais vamos dizer, menos sofisticados. Então o conceito é a movimentação de material, é o processo do qual apresenta uma mudança local, de um determinado local, de um item, dentro de uma determinada circunstância. Isso é que seria o conceito aí de movimentação de material, certo? Nós teríamos aí os meios para isso. Tem matéria-prima, homem, máquina, material e produto final, né, especificamente. Aqui nós temos algumas classificações dos tipos de métodos e equipamentos de transporte. A granel, por exemplo, para extração, desde a extração até armazenamento. A carga unitária, que é a carga contida num único recipiente, ou a embalagem, que é até usada no projeto de seleção e utilização de recipientes para o transporte de produtos em processos já acabados. Então, a gente chega aqui justamente no produto em específico, certo? A gente tem algumas classificações sobre armazenagem, transporte e análise de dados. Em termos de armazenagem, é o recebimento, empilhamento, a colocação em prateleira, em suportes especiais. As vias de transporte trata do estudo do carregamento e a definição modal de transporte, desembarque e transferência para as vias de transporte dos materiais, e análise de dados. São todos os aspectos analíticos dessa movimentação de material, certo? A abordagem principal é a redução de custo, mão de obra, substituição da braçal pelos meios mecânicos, e aí é algo que está relacionado aí com a questão da segurança do trabalho, porque você mexe com conceitos de ergonomia, de higiene ocupacional, certo? Uma substituição, por exemplo, do trabalho braçal por meios mecânicos, a gente resolve problemas ergonômicos e, dependendo do ambiente, por exemplo, um ambiente que tenha, vamos dizer assim, muito o risco físico calor, a gente já incide aí na taxa metabólica, né? Eu acho que vocês veem isso na disciplina de higiene, vocês veem isso na disciplina de higiene ocupacional, né? Parte risco físico. E materiais, melhor condicionamento e transporte mais racional, essa questão do fluxo de material. E despesas gerais, que é a racionalização do processo. Então tem questões aí de âmbito operacional e de segurança do trabalho, certo? As abordagens principais: aumento da capacidade produtiva, aumento da produção, aumento da capacidade de armazenagem, né? E a melhor distribuição da armazenagem. As melhores condições de trabalho, como citamos, melhor segurança, redução da fadiga e maior conforto para o pessoal. Em termos de abordagens principais também, há uma melhoria na circulação, aí a gente vê uma questão de layout, localização estratégica dos almoxarifados, melhoria no serviço ao usuário e maior disponibilidade. E nós temos aqui algumas leis de movimentação, materiais, obediência ao fluxo das operações, se tem fluxo cruzado, se tem um fluxo mais ordenado, a mínima distância, a mínima manipulação, a segurança, satisfação e padronização. Essas são leis básicas da movimentação de material. Além da flexibilidade, né? Máxima utilização do equipamento, máxima utilização da gravidade, método alternativo e menor custo total. Essa questão da flexibilidade, por exemplo, existem meios alternativos,
máxima utilização do equipamento, em termos do aproveitamento, da eficiência do equipamento, né? A máxima utilização da gravidade está em você utilizar, por exemplo, menos meios mecânicos, mas utilizar, por exemplo, da gravidade em si para estar, vamos dizer assim, acionando movimentação, né? Independente de você estar utilizando outras energias, assim, por assim dizer, né? E alguns métodos alternativos, né? Em termos de equipamento de movimentação, a análise vai depender do produto, da edificação, do método, do custo, da área necessária para o funcionamento, da fonte de energia necessária, do deslocamento, da direção do movimento, do operador. Então são tipos de variáveis que a gente vai trabalhar para entender qual tipo de movimentação de material, qual tipo de equipamento que a gente vai estar utilizando. Vou mostrar vários e a gente vai tratar da parte de segurança em específico deles, tá ok? Aqui nós temos aqui um tipo de transportador em esteira, tá? Guindastes, talhas, elevadores também são tipos de transportadores aí, transporte de material, equipamentos, de matéria-prima, certo? Veículos industriais, a gente tem a nossa famosa empilhadeira, a gente vai ter uma aula específica para a parte de empilhadeira, devido à sua importância e seu uso na indústria, certo? Sistemas de transporte contínuo aí, como esteiras. Isso casa bem com a questão da segurança de máquinas. A gente vê que é uma máquina aqui enclausurada, com suas partes móveis enclausuradas, né? Seguindo as regras da R12. Aqui a gente tem descarregadores. Caso aqui é para a parte da indústria de minérios. Aqui seriam, movimentação de materiais pulverizados ou granulados através de dutos, certo? A gente tem um transportador magnético, que é utilizado com atividade, obviamente, com metal, certo? Transportadores pneumáticos, a gente faz utilização de vasos de pressão para isso, controle de nível através de sensor, enfim. Transportador vibratório, utilizado para transporte de material granulado também. Transportador de rolete livre, a gente vê na indústria alimentícia sendo utilizado também. Transportador aéreo de correntes, a gente pode estar vendo aí na indústria, a gente vê aqui, de eletroeletrônicos, ou até mesmo na indústria alimentícia também utilizado esse transportador de corrente, certo? A gente fica nessa aula só mostrando alguns tipos de transportadores, os conceitos iniciais. Na próxima aula a gente está trabalhando com vocês esses conceitos aí mais específicos de cada tipo de equipamento de transporte, tá bom? Até a próxima então, gente.